Imagine um rei tão poderoso que seu nome ecoava em todas as nações conhecidas. Nabucodonosor, o governante supremo da Babilônia, era temido e reverenciado. Seus exércitos conquistaram terras, seus arquitetos ergueram maravilhas, e sua cidade se tornou o símbolo de grandeza e glória terrenas. No entanto, por trás de todo esse poder, havia um homem que desconhecia os limites de sua soberba. A história de Nabucodonosor, narrada nas páginas das Escrituras, não é apenas sobre conquistas ou grandiosidades. É uma história que mergulha nos mais profundos conflitos da alma humana. A luta entre o orgulho e a humildade, entre o poder do homem e a soberania de Deus. Ele foi o instrumento escolhido pelo Altíssimo para trazer julgamento sobre nações, incluindo o povo de Israel, mas também precisou ser confrontado com sua própria insignificância diante do Criador. De um trono de ouro ao chão onde rastejou como um animal, Nabucodonosor viveu uma trajetória que se tornou um dos maiores testemunhos da misericórdia e do poder de Deus. É uma história sobre o preço da arrogância, mas também sobre a possibilidade de redenção. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Era uma noite calma nas planícies da Mesopotâmia, quando em uma casa cercada por altos muros de tijolos de barro, nasceu um menino que mudaria o curso da história. O vento soprava suavemente pelas margens do rio Eufrates, carregando o som das celebrações que ecoavam pela cidade de Babilônia. Aquela não era uma noite qualquer, pois o herdeiro do rei Nabopolassar havia chegado ao mundo. O menino, a quem chamaram Nabucodonosor, seria criado sob o peso de um legado que poucos poderiam imaginar. Enquanto crescia, Nabucodonosor era cercado por histórias de conquistas e glórias. Seu pai, Nabopolassar, havia libertado a Babilônia do domínio assírio, quebrando um império que parecia invencível. Agora, ele sonhava em transformar a Babilônia em uma potência que todos os povos temessem e respeitassem. E o jovem Nabucodonosor, com seus olhos brilhantes e mente ágil, era moldado para ser o instrumento desse sonho. Desde cedo, ele se destacou não apenas pela inteligência, mas pela ambição que transparecia em cada gesto, como se já carregasse a convicção de que estava destinado a algo muito maior. Nas ruas movimentadas de Babilônia, onde mercadores vendiam especiarias e artesãos trabalhavam sem descanso, Nabucodonosor era uma figura curiosa. Ele se misturava às multidões, observava as pessoas, aprendia com os relatos de viajantes e os escritos deixados por sábios. Mas sua mente estava sempre voltada para algo maior: o poder. Ele sabia que o mundo era vasto e perigoso e que apenas os mais fortes poderiam governá-lo. Com o passar dos anos, sua força física crescia tanto quanto sua capacidade de liderança. Aos poucos, ele assumia papéis mais importantes ao lado de seu pai, absorvendo estratégias de guerra e compreendendo as intrigas políticas que ameaçavam o reino. E então veio o momento que mudaria tudo. Com a morte de Nabopolassar, o jovem herdeiro se viu diante de um trono poderoso, mas cercado por inimigos e incertezas. A pergunta que pairava sobre a Babilônia era: será que ele estaria à altura de seu pai? Nabucodonosor, porém, não tinha dúvidas. O peso do trono não o assustava, mas algo mais o aguardava além das fronteiras do reino. A coroação de Nabucodonosor foi marcada por um espetáculo grandioso. Em um cenário onde a luz do sol reluzia sobre as torres douradas de Babilônia, o jovem herdeiro subiu ao trono. A multidão se reunia ao redor do palácio, gritando o nome do novo rei, enquanto trombetas anunciavam o início de uma nova era. Mas Nabucodonosor, agora carregando a coroa que antes pertencia a seu pai, sabia que o brilho daquele momento escondia desafios sombrios. Ele era o soberano de um império jovem, cercado por nações rivais e inimigos prontos para atacar a primeira fraqueza.
Seu primeiro grande teste veio quase imediatamente. Ao norte, os remanescentes do poderoso exército assírio, agora aliados aos egípcios, representavam uma ameaça direta. Eles ainda se recusavam a aceitar a ascensão da Babilônia e marchavam para Carquemis, uma cidade estratégica no controle das rotas comerciais. Nabucodonosor sabia que não podia esperar. Para provar seu poder e consolidar sua posição como líder, ele precisava esmagar aqueles que ousavam desafiar Babilônia. Com o som estrondoso de tambores de guerra, ele partiu para a batalha, liderando seu exército com coragem. Sob seu comando, os soldados marchavam com disciplina implacável, atravessando rios e desertos. Carquemis seria o palco de uma das batalhas mais significativas de sua carreira. E quando a luta finalmente começou, o jovem rei mostrou ao mundo do que era capaz. Ele comandava como um general experiente, calculando cada movimento, cada ataque, com uma precisão assustadora. No calor do combate, Nabucodonosor parecia invencível. Sob seu comando, os egípcios e assírios foram derrotados de forma esmagadora, forçados a recuar em desordem. Aquela vitória não apenas garantiu o controle de Carquemis, mas solidificou o domínio da Babilônia sobre a Mesopotâmia. Mais importante ainda, transformou Nabucodonosor em uma lenda viva. Quando retornou à Babilônia, ele não era mais apenas o filho de Nabopolassar. Ele era Nabucodonosor, o conquistador, o rei que dobrava nações à sua vontade. Mas enquanto o povo celebrava, ele já olhava para o horizonte. Havia algo mais, algo que ele sentia pulsar em suas veias, um desejo insaciável de expandir seu reino, de construir algo que o mundo jamais esqueceria. O eco da vitória em Carquemis ainda reverberava por toda a Babilônia quando Nabucodonosor voltou seus olhos para uma pequena, mas obstinada nação ao oeste, Judá. Situada entre grandes impérios, Judá se tornara um ponto estratégico de interesse para a Babilônia, mas também uma fonte constante de resistência. Governada por reis que oscilavam entre lealdades ao Egito e Babilônia, Judá era uma ferida aberta no domínio de Nabucodonosor e ele sabia que precisava fechá-la. O momento para agir surgiu em 597 a.C., quando Jeoaquim, rei de Judá, tentou desafiar a supremacia babilônica. A resposta de Nabucodonosor foi rápida e implacável. Ele liderou suas tropas diretamente para Jerusalém, um cerco que durou meses. Quando finalmente adentrou os portões da cidade, fez questão de deixar claro que a desobediência tinha um preço. Jeoaquim foi levado cativo e seu sucessor, Joaquim, teve o mesmo destino pouco tempo depois. Para Nabucodonosor, capturar Jerusalém não era apenas uma questão política, era um lembrete ao mundo de que nenhuma nação, por menor ou mais devota, escaparia de seu domínio. Ele saqueou o Templo de Salomão, o coração espiritual do povo de Judá, e levou os tesouros sagrados para a Babilônia como símbolo de sua vitória. Mas, talvez mais importante, ele deportou milhares de judeus para o exílio, entre eles líderes, artesãos e jovens promissores como Daniel, que um dia se tornaria uma figura crucial em sua própria história. Embora Jerusalém tivesse caído, Nabucodonosor sabia que não podia confiar plenamente na lealdade de Judá. Ele colocou Zedequias como rei, esperando que ele mantivesse a ordem sob o jugo babilônico. Mas Zedequias também desafiou o poder do conquistador, e Nabucodonosor retornou em 586 a.C., desta vez decidido a não deixar pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída e o templo reduzido a cinzas. Quando os exércitos de Nabucodonosor deixaram Judá, não havia dúvidas sobre quem era o governante do mundo. Mas, para o rei, a destruição de Jerusalém era apenas um passo em direção a um objetivo maior. Nabucodonosor retornou à Babilônia triunfante, mas seus olhos não estavam fixos no passado. Em sua mente havia uma visão,
Uma cidade tão grandiosa que não seria apenas um símbolo de poder, mas uma prova de que ele, Nabucodonosor, era um governante escolhido pelos deuses para moldar o destino do mundo. Babilônia, sob seu comando, não seria apenas a capital de um império, seria o centro do universo conhecido. As ruas da cidade fervilhavam de atividade. Trabalhadores vindos de todos os cantos do império, desde escravos de terras conquistadas até artesãos altamente qualificados, erguiam muralhas que pareciam tocar os céus. Nabucodonosor comandava cada detalhe, supervisionando projetos com a mesma intensidade que mostrava no campo de batalha. Sob suas ordens, Babilônia se tornou uma cidade de esplendor inigualável, com templos que reluziam sob o sol e palácios adornados com ouro e pedras preciosas. O rei não poupou esforços para enaltecer o templo dedicado a Marduk, o deus principal da Babilônia. A torre de Etemenanque, conhecida por muitos como a Torre de Babel, foi reconstruída em uma escala monumental, seus degraus subindo como uma escada que parecia querer alcançar os céus. Mas talvez a realização mais fascinante de Nabucodonosor fossem os jardins suspensos, uma maravilha que dizia ter sido criada para agradar sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas verdejantes de sua terra natal. Os jardins eram uma obra-prima de engenharia, com terraços elevados irrigados por um sistema inovador. O perfume das flores e o som das fontes de água criavam um oásis em meio ao calor árido da Mesopotâmia. Diziam que, ao caminhar por entre as plantas exóticas e as árvores frutíferas, Amitis podia esquecer sua saudade, e os visitantes ficavam maravilhados com a habilidade divina que parecia ter dado vida àqueles jardins. Mas para Nabucodonosor, cada pedra colocada, cada estrutura erguida, era mais do que beleza ou luxo. Era a construção de seu legado. E enquanto ele via sua cidade tomar forma, uma inquietação crescia dentro dele. Babilônia era gloriosa, mas poderia ser eterna? As noites de Nabucodonosor, antes tranquilas, começaram a ser invadidas por sonhos estranhos, como mensagens misteriosas que ele não conseguia entender. Uma dessas visões era especialmente perturbadora. Ele via uma estátua gigantesca, imponente, feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro puro, os braços e o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura frágil de ferro e barro. De repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingia os pés da estátua, destruindo-a completamente, enquanto a pedra crescia até se tornar uma grande montanha que dominava a terra. Nabucodonosor acordava suando frio. Por mais poderoso que fosse, havia algo naquela visão que o fazia sentir-se pequeno e impotente. Nenhum de seus sábios, magos ou astrólogos conseguiu decifrar o significado do sonho, aumentando ainda mais sua angústia. Foi então que alguém mencionou Daniel, um jovem entre os cativos de Judá, conhecido por sua sabedoria incomum e sua habilidade de interpretar sonhos. Relutante, mas sem outra opção, Nabucodonosor chamou Daniel à sua presença. O jovem, com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento, afirmou que a interpretação não viria dele, mas do Deus Altíssimo. O rei, curioso e ansioso, ouviu atentamente enquanto Daniel desvendava o significado da estátua. A cabeça de ouro representa o Senhor, ó Rei, e seu reino glorioso, começou Daniel, sua voz firme. Mas após o seu domínio, surgirão outros reinos, cada um inferior ao anterior. No entanto, o destino final será marcado pela pedra, que destruirá todos os reinos e se tornará um reino eterno, estabelecido por Deus. O impacto das palavras de Daniel foi devastador. Pela primeira vez, Nabucodonosor encarou a possibilidade de que seu império, por maior e mais esplendoroso que fosse, não duraria para sempre.
Mas a ideia de ser apenas uma parte de um plano maior o inquietava ainda mais. Ele estava acostumado a moldar o destino com suas próprias mãos, e a ideia de um poder maior o controlando era difícil de aceitar. Mesmo assim, ele reconheceu a sabedoria de Daniel, promovendo-o a uma posição de destaque. No entanto, em seu coração, Nabucodonosor não estava pronto para aceitar que alguém ou algo pudesse ser maior que ele. Ele precisava reafirmar sua glória de alguma forma, e uma ideia grandiosa começou a germinar em sua mente. A inquietação que o sonho havia deixado em Nabucodonosor não desapareceu. Ao contrário, parecia crescer como uma sombra dentro dele, alimentando um desejo insaciável de reafirmar sua grandeza. Foi então que ele decidiu erguer algo que seria mais do que uma demonstração de poder. Seria uma declaração ao mundo de que ele era invencível, imutável, acima de qualquer profecia. A ideia tomou forma quando ordenou a construção de uma imensa estátua de ouro maciço, uma obra monumental que brilharia sob o sol escaldante da Babilônia. A estátua foi erguida em uma planície ampla, visível a quilômetros de distância. Era uma visão impressionante, com o ouro reluzente, parecendo quase vivo sob a luz do dia. Quando a construção foi concluída, Nabucodonosor emitiu um decreto. Todos, sem exceção, deveriam se prostrar diante da estátua em reverência. Para ele, isso não era apenas sobre adoração. Era uma prova de lealdade absoluta ao seu poder. Qualquer um que desafiasse sua ordem enfrentaria uma punição terrível. Ser lançado em uma fornalha ardente, um destino que poucos ousariam encarar. O dia da dedicação da estátua chegou e uma multidão se reuniu na planície. Instrumentos musicais tocavam em harmonia, marcando o momento em que todos deveriam se ajoelhar. Mas em meio à multidão, 3 figuras permaneceram de pé, desafiando abertamente o decreto do rei. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, jovens de Judá que serviam na corte de Nabucodonosor, recusaram-se a adorar a estátua, declarando sua fidelidade apenas ao Deus de Israel. A notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei. Sua reação foi imediata e furiosa. Nabucodonosor ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença e sua voz retumbou com raiva enquanto os confrontava. Ele lhes deu uma última chance para se curvarem, mas eles recusaram, suas palavras firmes ecoando pelo salão. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha, ó rei, disseram. Mas mesmo que ele não o faça, não serviremos seus deuses. A fúria de Nabucodonosor não tinha limites. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal, e os jovens foram jogados ao fogo. A fornalha ardia como nunca antes. O calor era tão intenso que os soldados encarregados de lançar Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao fogo morreram ao se aproximarem das chamas. Nabucodonosor, sentado em seu trono, observava com os olhos fixos, esperando ver os 3 jovens serem consumidos. Para ele, isso não era apenas um castigo, era uma demonstração de que sua vontade era soberana e de que ninguém poderia desafiá-lo sem enfrentar as consequências. Mas, à medida que o fogo rugia, algo estranho aconteceu. Os conselheiros e oficiais ao redor começaram a sussurrar inquietos. Nabucodonosor se levantou de seu assento, franzindo o senho. Algo na fornalha chamou sua atenção. Ele se aproximou, olhando mais de perto, e o que viu fez seu coração quase parar. "Quantos homens nós lançamos ao fogo?" ele perguntou, com a voz grave e trêmula. "3, ó rei", responderam seus servos, igualmente perplexos. Nabucodonosor apontou para a fornalha, os olhos arregalados de incredulidade. "Então por que vejo 4? E o quarto parece ser como um filho dos deuses." Dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam de pé, ilesos, andando calmamente em meio às chamas. Mas o que chamava ainda mais atenção era a figura que os acompanhava.
brilhando como se fosse feita de pura luz. As chamas, que deveriam ter sido sua destruição, não os tocavam. Suas roupas não queimavam, e nem mesmo o cheiro de fumaça os envolvia. Nabucodonosor, tomado por um misto de medo e assombro, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Os 3 jovens saíram da fornalha, caminhando lentamente. Os oficiais e governadores se aproximaram para examiná-los, incrédulos. Não havia uma única marca de queimadura neles. Era como se o fogo nunca tivesse existido. O silêncio foi quebrado pela voz de Nabucodonosor, agora cheia de reverência. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou. Não há outro Deus que possa salvar assim. Apesar do milagre que testemunhou na fornalha, Nabucodonosor ainda carregava o peso de sua soberba. Ele reconhecia o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas em seu coração acreditava que sua glória pessoal e as maravilhas que construíra eram a prova de sua própria grandeza. Babilônia era o reflexo de seu poder, um império que ele moldara com mãos firmes e ambição implacável. Meses se passaram e o rei continuava a expandir sua cidade, tornando-a cada vez mais magnífica. Uma noite, enquanto caminhava pelos terraços de seu palácio, olhando para as muralhas que pareciam alcançar o céu e para os jardins que faziam sua cidade parecer um paraíso, ele falou alto, como se desafiasse os céus. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha força e para a glória do meu nome? Mas antes que pudesse terminar sua declaração, algo inesperado aconteceu. Uma voz, como um trovão, ecoou em sua mente, clara e inconfundível. Ó Nabucodonosor, sua autoridade foi tirada de você. Você será expulso de entre os homens, viverá com os animais e comerá capim como os bois. Assim será até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, Nabucodonosor sentiu sua mente mudar. Ele gritou, mas sua voz parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Sua postura altiva desapareceu e ele fugiu para o campo como um homem perdido, sem rumo. Durante 7 anos, viveu como um animal, comendo o que encontrava no chão e dormindo ao relento. Suas roupas se desfizeram, seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de pássaro. Enquanto os dias se transformavam em anos, o grande rei da Babilônia foi reduzido a nada. Mas mesmo na loucura, algo começava a mudar. Em meio à sua humilhação, ele começou a perceber que o verdadeiro poder não estava em suas conquistas ou nas riquezas de seu reino, mas em algo muito maior, algo que ele havia ignorado por tanto tempo. E então, em um momento que parecia tão simples, mas carregado de significado, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. Depois de anos vivendo como um animal, algo em seu coração se quebrou. Não era mais o rei arrogante que se gabava de seus feitos. Não era mais o homem que acreditava ser invencível. Ele estava diante do que restara de si mesmo, reduzido ao que verdadeiramente era. Uma criação nas mãos do Altíssimo. Naquele instante, sua sanidade retornou. Era como se uma névoa tivesse se dissipado e ele finalmente enxergasse a realidade. Suas primeiras palavras foram de reconhecimento, não da sua força, mas da de Deus. Ele declarou que o Altíssimo reina sobre todos os reinos e que sua soberania jamais será desafiada. De volta ao seu trono, Nabucodonosor já não era o mesmo. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não está nas mãos dos homens, mas naquele que governa sobre tudo. A história de Nabucodonosor nos ensina que a soberba pode nos cegar para as verdades mais simples. Por mais que realizemos grandes feitos, nada se compara à majestade de Deus. A humilhação que ele enfrentou foi um lembrete de que a glória do homem é passageira, mas a de Deus é eterna. Nabucodonosor deixou um legado
que não foi apenas de conquistas ou construção de impérios, mas de aprendizado profundo. Ele nos mostra que, mesmo em meio à queda, há redenção. Quando reconhecemos nossa fragilidade e nos voltamos ao Criador, encontramos a verdadeira restauração. E assim, o rei que caminhou entre os maiores conquistadores da história terminou sua jornada com uma lição gravada em seu coração: toda a glória pertence a Deus. Se você gostou da história de Nabucodonosor e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.